Tá ficando comigo. Uma pequena luz no céu, e essa luz ao entrar, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Mas sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei a voz de Deus irá soar, das nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Mas sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Mas sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Deus seja louvado. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso.
Eterno, Santo, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa de oração. Neste momento, Senhor, abençoe o dízimo, dizimista e ofertante, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus, amém? Amém. Vamos ouvir agora o hino musical 224. Nos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Por Jesus, nosso Rei em breve voltará, reinos em Senhor, virá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Por Jesus, nosso Rei em breve voltará, reinos em Senhor, virá seu reino de luz fundar, reino de paz e amor. Prazer é levar Cristo ao mundo, pois só Ele pode salvar e pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Por Jesus, nosso Rei em breve voltará, reinos em Senhor, virá seu reino de luz fundar, reino de paz e Peço que a igreja se coloque de joelho para falar com os Deus. Santo, santo, santo és tu, Senhor, tanto no terra como nos céus. Nesse momento, Pai, te invocamos o teu Santo Espírito sobre esta casa, Pai, sobre o coração de cada um presente, Senhor. Que o Senhor faça morada não só hoje, mas para toda a eternidade. Que todos que estão aqui possam viver pela graça, Senhor, e te conhecer como o único e Senhor Salvador das suas vidas. Perdoa nossos pecados, purifica-nos, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai, nos batiza com o fogo do Espírito Santo, para que possamos assim ser transformados, Senhor, para estar junto contigo na Canaã celestial. E mais para isso, Senhor, tira o nosso eu, nos purifica dos maus hábitos, dos maus pensamentos e das más ações. Que o Senhor venha nos revertir com o poder do Espírito Santo. Abençoa o pregador de hoje, Senhor. Que ele seja ungido, que seus lábios sejam purificados para falar somente de ti. E que essa pregação, esse lembrete que tu tens para nós, Senhor, que possa fazer morada nos nossos corações e nos transforme até a tua chegada. Em nome e por amor de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Em nome do Senhor, amém. Amém. No final da prova, nos últimos minutos, já se aproximando do pôr do sol, meu computador literalmente travou. Aquele pregador na frente da igreja, se acabando de chorar,
eu não sabia o que fazer. E aí eu pensei, meu futuro está em jogo e eu não vou pagar por um preço que não era meu. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Respeito da turma. Fazer a diferença na vida das pessoas foi sempre um sonho que fez parte da minha vida. E a medicina foi uma forma que eu encontrei de poder fazer a diferença na vida das pessoas. E por conta disso, durante 3 anos da minha vida, eu me esforcei incansavelmente para tentar encontrar aprovação. Até que em 2019, eu consegui ser aprovado para medicina na Universidade Federal do Piauí. Por causa da pandemia, as aulas na universidade elas foram suspensas por 6 meses e elas só voltaram a existir a partir do mês de 2020, de forma online. E durante esse período, eu precisei ter ainda mais esforço para conseguir ter um bom desempenho na universidade. No final do primeiro semestre de 2021, eu estava encerrando uma das disciplinas mais complicadas e complexas do curso de medicina. O professor que mais me exigiu durante o curso colocou a última prova para uma sexta-feira à tarde, às 4 horas. E no final da prova, nos últimos minutos, já se aproximando do pôr do sol, o meu computador literalmente travou. E aí o tempo corria, ao passo em que eu perdi a oportunidade de poder enviar a prova e minha fé estava sendo provada. Eu abri o microfone para tentar explicar a minha dificuldade com o professor na prova. Os meus colegas tentaram ajudar, mas o tempo era muito curto para refazer tudo. Perder essa disciplina podia destruir o meu sonho de terminar o curso. Diante da fragilidade que eu me encontrava naquele momento, eu estava suplicando para o professor me dar mais uma oportunidade. Ele falou o seguinte: aparece hoje à noite na festa de confraternização, no final de período da turma, que a gente conversa para encontrar uma solução. Era sexta-feira à noite e aquilo fez meu coração disparar. E aí eu pensei, meu futuro está em jogo e eu não vou pagar por um preço que não era meu. Naquela sexta-feira, próximo ao pôr do sol, percebemos o Ícaro muito preocupado e muito tenso com aquela prova. Foi então que convidamos o Ícaro para ir conosco para a missão Caleb e ele decidiu ir conosco. Na manhã de sábado eu estava pronto para pregar em uma igreja aqui em Teresina, quando eu recebi uma mensagem no celular do líder de turma lá da faculdade. A notícia era dura, eu havia sido reprovado na disciplina. Aquilo me abalou profundamente e ao pegar o microfone para pregar naquela manhã, eu tive uma crise de choro no púlpito e não consegui iniciar o sermão. Aquela cena comoveu os irmãos que estavam presentes na igreja naquela manhã. Imagina só, aquele pregador na frente da igreja, se acabando de chorar, se derramando lágrimas copiosamente. Eu não sabia o que fazer. Eu apenas respirei fundo, pedi forças a Deus, minha voz ali embargada, tremendo, e aos poucos a voz foi saindo e eu consegui terminar o meu sermão. Ao me despedir dos irmãos lá na porta da igreja, eu ouvi de muitos: irmão, nós oramos por você, Deus vai agir. E já perto do carro, meu celular tocou. E adivinha quem era? Era meu professor. Eu atendi com as mãos trêmulas e ele falou o seguinte: seus amigos falaram da sua fé e você é um crente que merece respeito. Vem segunda-feira aqui na universidade que eu vou te dar outra chance para fazer a prova. Na segunda-feira, eu fui até a universidade, refiz a prova e fui aprovado na disciplina daquele professor. A partir daquele episódio, tudo começou a mudar na medicina aqui da UFP. Provas, matérias e compromissos que antes caíam aos sábados foram realocados em respeito à minha fé. Até a colação de grau, tradicionalmente marcada para o sábado, foi transferida. Não por exigência minha, mas por causa do testemunho que Deus permitiu que eu desse. Nós adoramos ao Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
momento, os diáconos estão liberados para recolher dízimos e ofertas. Irmãos, nesse sábado, todo ser que respira louve ao Senhor. Nesse momento, temos muito louvor com nossa querida irmã Lívia.
Bom dia, irmão. Feliz sábado a todos. Antes de mais nada, se de outra forma quiser descer, pode descer. Fica à vontade. Hoje é o primeiro sábado missionário, né? E como eu cheguei essa semana, né? Eu não tive tempo de procurar um pregador, né? E aí a responsabilidade ficou para mim, né? Entendeu? E aí a gente vai passar a mensagem, né? E nós sabemos que a gente passou aí pelas primícias, né? Houve batismo, nem que seja um, né? A glória de Deus, né? E o ministério evangelista tem por um tema, né? Alertar as pessoas, né? Que Jesus ele veio esse mundo, né? Para anunciar as boas novas do reino de Deus, né? E essa mensagem, né? Primeiramente ele foi o maior evangelista de todos os tempos, né? Foi ele mesmo, né? E através deles veio os seus apóstolos, discípulos e chegou até nós, né? E hoje nós temos a grande responsabilidade, né, de anunciar essa mensagem a outras pessoas também que não conhecem Jesus, né? Como nós conhecemos a Deus, nós temos por obrigação falar do nome de Jesus para as pessoas que não conhecem, né? E hoje nós vamos se deter em 2 capítulos, né? Em 1 Coríntios, né? E depois em João 9, né? Mas antes da gente, né, começar a estudar, a gente vai fazer a oração, né? Então vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Santo, santo, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, porque estamos no teu santo sábado na tua casa de oração. E neste momento, Senhor, tu abre o entendimento e o nosso pensamento, o nosso coração, para a aceitação das tuas verdades, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. 1 Coríntios capítulo 1, o primeiro livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui, encontrei. Vou tomar um pouco de água, que eu gosto de falar muito, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, e a partir do verso 13 até o verso 23, tem boas notícias para nós, viu? Entendeu? E aqui, a partir do verso 3, diz assim: por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Ou será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Continuando no verso 14: a graça a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, a não ser Gripos e Galho, né? Assim ninguém pode dizer, né, que vocês foram batizados em meu nome. Assim batizei também Estefanos e a família dele, mas não lembro de ter batizados mais ninguém. E aí, mais ninguém. Verso 17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho de Cristo. Para aqui um pouquinho, né? Então, você vê aqui que Paulo, né, o forte de Paulo não era batizar, entendeu? O forte de Paulo era anunciar a mensagem de quê? Da cruz de Cristo Jesus, né? A gente passou pela lição da escola sabatina e foi falado muito no nome desse rapaz, Paulo, entendeu? E a gente viu aí que Paulo foi um dos fundadores da Bíblia, né? Tem quase, não sei se é 13 ou é 14 livros, né, escritos por ele, né?
entendeu? Então ele foi um grande teólogo do Novo Testamento, a gente sabe disso, né? Mas o forte de Paulo não era batizar as pessoas, e sim evangelizar as pessoas, né? Entendeu? Então o ministério evangelista, né? Nós temos o primeiro sábado de cada mês, a gente tem o primeiro sábado justamente para passar essa mensagem, tá entendendo? Nós temos esse lembrete, né? Todos os meses a gente tem esse lembrete, né? De anunciar a mensagem, entendeu? Porque nós sabemos que nos tempos de Paulo, ele já anunciava que Jesus está próximo. Imagine hoje, nosso dia, né? Nós temos que levar essa mensagem para as pessoas que não conhecem, para o mundo, né? Porque eu hoje conheço a Cristo, né? Você conhece a Cristo. Então, se eu e você conhecemos a Cristo, o amor de Deus implantou, a graça de Deus implantou na minha mente, no meu coração e na sua mente, no seu coração, e nós temos o privilégio de levar essa mensagem avante, entendeu? Então, e aqui ele continua, né? Ele continua no verso, anunciar, né? E no verso 18, ele diz assim: de fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Irmão, nós sabemos que o mundo lá fora, tá entendendo? Chama a gente de louco, tá entendendo? Quando a gente está passando na casa das pessoas, se quer pegar um estudo, se quer que faça uma oração com a pessoa, né? Às vezes, né? Eu estava ali na lição da escola sabatina, e a irmã Neta disse assim: irmão, eu tinha a maior raiva de crente. Você está entendendo? Lá vem os crentes, eu já fechar minha porta, entendeu? Não, isso é real, né? Quando a gente não conhece verdadeiramente a Cristo, isso acontece na minha e na sua vida, né? Eu também achava meio abusado, né? Você está entendendo? Mas a partir da hora que eu conheci a Cristo, ó Senhor, me perdoe por ter fechado muita porta, né? Está entendendo? Na cara das pessoas, e eu nem sabia que ali era o teu discípulo anunciando, né? A libertação, a luz de Cristo que estava chegando à minha casa, e eu estava rejeitando, entendeu? Então por isso o texto bíblico é bem claro, bem enfático em dizer que é loucura para os que estão se perdendo, mas é o poder de Deus para que estão sendo salvos. Salvo de quê? Das mazelas desta vida, né? Nós vemos nos conceitos de Paulo hoje, que quando Paulo, né, estava naqueles conceitos errantes, e agora ele cai do cavalo, está entendendo? A irmã Vitória deu um relato até extraordinário, né? Poderia até Deus ter aleijado Paulo para nem andar mais, está entendendo? Entendeu? Mas Deus cegou Paulo só por uns momentos ali de 3 dias, né? Você está entendendo? E aí depois ele clareou a mente de Paulo, tanto a mente, né, espiritual, como a vista física, né? E ele voltou a enxergar de novo, e aí ele foi pregar uma nova vida. Aquela vida passada eles tinham deixado para trás, entendeu? Hoje o que eu tenho que fazer é deixar aquela vida velha miserável que eu vivia para trás e começar uma nova vida, entendeu? Deixando aquilo que fica para trás e avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Assim que Paulo fez no passado, você está entendendo? E eu e você devemos fazer essa mesma coisa. E no verso 17, voltando aqui um pouquinho, diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo da cruz. Entendeu? Mostra que é pesado, né? Paulo aqui, em alguns momentos, ele tirou o poder de Deus e usou a sabedoria humana. E aí, quando Jesus
viu que Paulo ia ser um instrumento de Deus para a obra do Senhor, Paulo disse: agora eu vou te derribar do cavalo. Está entendendo? Agora eu vou te derribar do cavalo e vou mostrar o meu poder. O meu poder não é humano, o meu poder vem do alto, que é do céu. Entendeu? Irmão, quando a gente recebe o poder de Deus, a gente é transformado. Aquele vaso velho miserável que vivia lá no passado, agora é uma nova vida em Cristo Jesus. E agora, a gente voltando um pouquinho, a gente vai ver a história de um homem, você está entendendo, que tinha grande fé. Está lá em João 9. O meu eu já achei. Se vocês acharem, diga amém. Amém, meu irmão. Então aqui é uma história muito importante que eu vi. Eu olhando as páginas da Bíblia essa semana, né? E aí eu achei essa ilustração, essa mensagem importante para aplicar hoje, na pregação do Evangelho de Cristo. Porque isso aqui tudo faz parte do Evangelho de Cristo, né? Isso aqui foi o poder de Deus mostrando para o ser humano, né? Como Deus é extraordinário, né? Então, João 9, a partir do verso 1, ele diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Este aqui nunca tinha enxergado na vida, né? Está vendo? E os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais dele? Aí Jesus, no verso 3, responde, né? Diz assim: Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados do pai dele. É cego para que o poder de Deus se mostre, viu? Está vendo? Ele é cego aqui nesse exato momento, é porque é para mostrar o poder de Deus, não é porque os pais dele pecaram, ele mesmo, né? Você está entendendo? Aqui eu vou mostrar o poder, Jesus falou, está entendendo? Mas para isso, tem que crer, tá entendendo? Irmão, se não crer, ele diz: olha, se não crer, eu não posso fazer nada, entendeu? Agora, se crer, eu vou mostrar o meu poder sobre ti. E aí tu vai ver de novo. E a gente vai ver mais para frente aqui, né? No verso 4 diz assim: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer a obra daquele que me enviou, pois está chegando a noite. Quem foi que enviou Jesus Cristo? O Pai. Você está entendendo? Ele enviou para quê? Anunciar a mensagem, pregar o Evangelho, mostrar ao mundo. Você está entendendo? Que o mundo vivia em trevas no passado, e ainda até hoje em treva, muita gente vive aí nas trevas, e eu e você precisamos anunciar essa mensagem que é dada para mim e para você hoje, entendeu? Então, irmão, não fique no banco ou no seu sofá. Eu sempre enfatizo isso todos os meses. Se for eu que vou pregar, eu enfatizo: irmão, não fique no seu sofá, você está entendendo? Porque nós só temos aqui 50, 70 anos no máximo a viver neste mundo. Então, estava até conversando com o irmão Diego, e ele disse assim: rapaz, e sua mãe? Eu disse: rapaz, minha mãe tem 91 anos, não sabe mais de nada, ela nem sabe se eu... E seu pai? Meu papai morreu, você está entendendo? Ela nem sabe que ele morreu, porque ela deu aquele mal de Alzheimer, ela não sabe de nada, você está entendendo? Aí o irmão Diego disse assim: irmão, aqui para este mundo, o seu pai viveu muitos, mas diante da eternidade é o milésimo, né? Você está entendendo? Então você vê, todo esforço que eu faço, né, aqui nesta vida, neste mundo, não vai comparar as coisas celestiais que Deus tem preparado para mim e para você. Eu estava vendo uma pregação de Duque Batista, né? Entendeu? Essa semana, né? E ele estava dizendo assim: rapaz, meu irmão, não é pecado você ter um carro, uma casa, um telefone, ou qualquer uma fazenda, não é pecado, nada disso. Só que você não tem que tirar o foco de Deus. Tem muita gente que está tirando o foco do Senhor Jesus e botando nas coisas. E essas coisas é bom sim,
mas não vai te levar ao céu. Você está entendendo? E se você puder contribuir com a obra do Senhor, faça de bom grado, de amor, porque Deus vai lhe fornecer uma vida eterna. Está entendendo? Então, voltando aqui para o verso 6, diz assim: depois de dizer isto, Jesus cuspiu, agora vem, ele cuspiu no chão e fez um pouco de lama com as salivas, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá e lava o rosto no tanque de Siloé. Entendeu? Este nome quer dizer aquele que me enviou, o enviado. Você está entendendo? Então Jesus deu uma ordem, né? Você está entendendo? E ele aqui, nesse momento, ele creu. Mas aí eu fiquei me perguntando para mim mesmo: será que eu fazia isso? Você está entendendo? A pessoa vai colocar um pouco de lama nos olhos, e aí eu fui lá no tanque lavar. Mas aquele homem, ele teve essa fé. Você está entendendo? Ele foi no tanque, lavou. E aí o verso a seguir ele vai dizer, você tá, e aí ele começou a ver, né? E aí diz assim, o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Entendeu? No final do verso, né? E aí os vizinhos e as pessoas que costumavam ver logo pedindo esmolas, perguntaram: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? Eles ficaram perguntando assim um pelos outros, você está entendendo? E aí um disse assim: rapaz, eu não sei, eu acho que é. E o outro: rapaz, não é ele não. E ficaram naquele questionamento, entendeu? Eu achei essa história tão engraçada, né? É como se aquele, com certeza, ou fosse na porta do templo, ou se fosse em alguma esquina, né, de um comércio, assim, de qualquer coisa assim. Com certeza era num lugar movimentado, né? Porque não ia pedir esmola num lugar que não tivesse ninguém. Era um lugar movimentado. E aí as pessoas viam todo dia, com certeza ele estava ali fazendo aquele tipo de trabalho, você está entendendo? E quando viram o homem nessa situação, eles ficaram questionando: mas não era um cego? Será que... Entendeu? Aí eu fiquei me perguntando: meu Deus do céu, gente, como é o poder de Deus, né? Entendeu? E aí no verso 9 diz assim: ele dizia, alguns, não é ele, mas parecia com ele, afirmava outros. Porém ele dizia: sou eu mesmo. No verso 9 ele afirma, né? Sou eu mesmo. Vocês estão nesse questionamento, né? Todinho, sou eu mesmo. Entendeu? E aí no verso 10, como é que agora você pode ver? Perguntaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lamas e passou a lamas nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. E então eu fui e lavei o rosto e fiquei vendo. Aqui começaram um tipo de pergunta, né? Entendeu? Irmão, eu tenho outro sermão, em algum momento eu vou passar, sobre esses questionamentos dos escribas e fariseus, saduceus da época, que eles tinham sobre Jesus, que eles queriam pegar Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nunca eles pegaram, porque Jesus, os irmãos já sabem de tudo, você também já sabia de tudo que eles pensavam, que eles maldavam, né, a respeito de Jesus. Você está entendendo? E ele disse: irmão, foi um homem chamado Jesus. Entendeu? E aí, no verso 2 ele diz assim: onde está este homem? Perguntaram: não sei. Ele disse desse jeito: eu não sei. Respondeu ele. Entendeu? Eu só sei que ele me curou. Irmão, isso aqui eu fiquei pensando, né? Estudando sozinho e pensando: irmão, tem muita gente que está cego hoje, entendeu? Com a cegueira espiritual, entendeu? Aí vem para a igreja, volta, entendeu? Como se nada tivesse acontecendo, achando que está fazendo certo, como o Paulo, né? No início da lição, né?
Paulo diz que achava que estava correto naquilo que estava defendendo, né? Mas na realidade estava todo errado. Todas as vezes, eu e você estamos pensando que estamos fazendo as coisas corretas, né? E aí muitas das vezes está fazendo as coisas tudo errado. E Cristo está mandando-nos, né? Eu fazer o certo e estou fazendo errado. Entendeu? Então foi que essas mesmas coisas, os fariseus e os escribas e os saduceus da época, eles achavam que só guardar a lei, guardar o sábado e fazer aqueles rituais todo dia estava fazendo correto. Tanto que Paulo, quando ele se converteu, ele caiu na real, né? E disse: rapaz, eu estava fazendo tudo errado, mas Deus, na sua soberania, sabia que ele ia ser um grande evangelista, né? De todos os tempos, tanto no passado como está seguindo de lição para mim e para você no nosso dia, né? Entendeu? Então, voltando aqui para o sermão, diz assim, no verso 3, diz assim: os fariseus levaram aos fariseus um homem que havia sido cego. Um dia em que Jesus havia feito lamas e curado o homem da cegueira, era um sábado. E aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs a mão, fez lamas, pôs lamas nos meus olhos e eu lavei o rosto e agora estou vendo. Novamente, isso aqui é a repetição, né? Você está entendendo? Ele já tinha afirmado que foi Jesus que tinha curado ele, e aí pela segunda vez, né, eles não acreditaram, né, que aquele homem estava falando a verdade, né, e aí eles questionaram novamente, né, um homem, e ele disse: foi ele mesmo que me curou, e eu agora estou vendo. Entendeu? E aí no verso 16 diz assim: alguns fariseus disseram: o homem que fez isto não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Está vendo? Aí eles afirmaram: rapaz, esse homem que fez tudo, esse homem não vem de Deus, porque se viesse de Deus ele tinha que guardar os sábados. Aqui entra aquele questionamento, né? Que muitas pessoas, né, hoje, ele diz que eu e você está entendendo? A gente está vivendo pelo Velho Testamento e não pelo Novo, né? E agora é só o tempo da graça, né? E a gente explorou até um pouco a questão dessa graça hoje, né? Você está vendo? Que quando Paulo questionou o espinho na carne, Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta. Você está entendendo? Nós sabemos, irmão, que hoje, se hoje nós fomos aceitos por Cristo, é porque a graça nos alcançou. Entendeu? E nós temos esse privilégio, né, de anunciar essa mensagem com convicções que está sendo baseada na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, porque se nós não tivéssemos convicções, ela não estava escrita aqui. Nós estávamos falando de filosofia humana. Por isso a gente fala e você confirma na palavra se realmente o que a gente está falando aqui é verdade ou não. Entendeu? Então por isso nós usamos a palavra de Deus como instrumentos, né, de salvação para mim e a sua vida, né? Irmão, e aí a gente vai para frente, né? Diz assim, e no verso 19 diz assim, não, no verso 18 diz assim: os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isto chamaram os pais deles e perguntaram: este homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego e como é que agora ele está vendo? Aí o pai dele foi se defender, né, no verso 20, né? Diz assim: os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pôde ver. Não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, pergunte a ele mesmo.
poderá explicar, entendeu? Aqui, meu irmão, os pais dele talvez até soubessem que quem curou ele foi Jesus, mas como os líderes judeus daquela época, né, eles expulsavam as pessoas quando afirmava que o Messias, que Jesus era o Messias, né, que eles não esperavam, né, você está entendendo? Por isso ele jogou a responsabilidade toda para o seu filho, que era maior de idade, né? Entendeu? Ele disse: pergunte para ele, não pergunte para mim, porque eu não sei quem curou. Eu só sei que ele era cego, isso eu posso lhe afirmar, e agora ele está vendo, entendeu? E aí, irmão, os irmãos já sabem dessa história, entendeu? E aí, prosseguindo, diz assim, no verso 22, os pais disseram, isto porque estavam com medo dos líderes judeus, e tinha combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias, viu? Tá vendo? Só para confirmar, entendeu? Ele não podia afirmar que eles realmente já estavam conhecendo quem foi Jesus que curou ele, tá entendendo? Por isso ele disse: olha, pergunte para ele, que ele é maior de idade. Isso aqui já é a terceira vez, né? E aí no verso 22 diz assim: os pais disseram isto porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado a expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, pergunte a ele. E aí, no verso 24: e então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: juro por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador, entendeu? Diz aqui os líderes judeus, eles tinham convicções, né, que aqui Jesus era um pecador, está entendendo? Eles não tinham convicções de que Jesus era o Messias, está entendendo? Eles, com certeza, eles estudavam as Escrituras, eles eram inteligentes, mas eles não eram sábios. Porque inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Porque se eles fossem sábios, eles conheciam as Escrituras profundamente e não se deixavam se levar pela sabedoria humana, tá vendo? Se deixavam se levar pelo poder de Deus. Porque nós temos grandes exemplos, né, de que quando Jesus nasceu, quem foi que veio visitar Jesus primeiro? Os magos. Porque eles tinham profundo conhecimento da palavra de Deus e não liam a palavra de Deus distorcida, né? Está entendendo? Então, a gente vai aqui para o verso 26, diz assim: ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Está entendendo? Aqui foi o questionamento do homem, que era cego e agora estava vendo. E ele disse também para os escribas e fariseus: se ele era cego, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que ele me curou. Está entendendo? E nessa situação, né, se hoje nós estamos cegos da cegueira, né, espiritual, que hoje a gente começa a ver, né, assim como aquele cego lá no passado, né, era cego de nascença, ele começou a enxergar, entendeu? Que eu e você, a partir de hoje, nós temos essa cegueira espiritual que ainda está implantada na minha mente, no meu coração, que ela fuja da nossa mente, do nosso coração, e nós podemos enxergar a luz de Cristo, examinando as Escrituras, e assim nós fazendo a vontade do Senhor. Então vamos aqui para os momentos finais, né? Aí no verso 28 ele diz assim, no 27 ele diz assim: o homem que respondeu, eu já disse
a vocês que não acreditam, porque crê. Por quem? Ele diz assim: o homem respondeu: eu já disse que vocês não acreditam, porque querem ouvir isto outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Eles estavam questionando, viu? Se tiver diferente na sua linguagem, mas no mesmo sentido, viu? Tá bom? Você quer ser seguidor de Jesus? Por que vocês estão questionando? Viu? Vocês têm só que observar, estudar a palavra de Deus e ver o que o texto bíblico está dizendo. Você está entendendo? A gente deixa de questionar, assim como aqueles escribas e fariseus lá no passado estavam questionando. Você está entendendo? O que Jesus fez na vida daquele homem. Você está entendendo? Então eu e você hoje não devemos questionar o poder de Deus, a soberania de Deus, que a gente vê lá em 1 Coríntios, que eu li agora, e diz que a sabedoria humana é loucura diante do poder de Deus, entendeu? E aí, no verso 28, ele diz: e então eles xingaram e disseram: você é que é seguidor deles, nós somos seguidores de Moisés, e sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. E ele respondeu, está vendo? Ao questionamento aqui, eles tinham tanta confiança em Moisés, né? Porque eles liam o Velho Testamento, mas era um estudo distorcido, né? Você está entendendo? Eles tinham convicções de que o salmo, né, era para eles assim, era uma coisa de salvação, né? Você está entendendo? E aí a gente explorou na lições de a irmã Neta hoje estava inspirada, né? Ela explorou sobre a graça, né? Você está vendo? Ela explorou sobre a graça e ela disse, né, que Deus, né, tinha moldado o apóstolo Paulo, né? Quando ele disse: minha graça te basta. Você está entendendo? Se tu quiser mais coisa, você está entendendo? Se tu me segue, que aí eu vou preenchendo os teus requisitos que ainda falta para ser preenchido. E isso aconteceu na vida de Paulo. E isso pode acontecer na minha e na sua vida, se nós deixar que Jesus Cristo possa penetrar na minha e na sua vida. Amém, irmão? Entendeu? Então, naquele exato momento, eles ficaram nesse questionamento. Tá entendendo? E aí, no verso 30, ele diz assim: e ele respondeu: que coisas. O homem disse desse jeito, no verso 30, na minha diz assim: que coisa esquisita vocês. Que coisa esquisita vocês não saber de onde ele é, mas ele me curou. E sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atendeu os que o respeitam. Está vendo? Eu estou lendo com passado, irmão. Deus, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. Ele ama eu e você. Ele só não ama o que eu pratico. Se for de ruim, se for bom, ele ama, viu? Tá bom, meu irmão? Se for coisa boa, Deus está pronto para nos atender. Agora, se for coisa ruim, meu irmão, está fora de Deus. Está dentro? Então, esse homem aqui, ele se questionou e disse assim: que coisa esquisita é essa? Você não saber, esse homem me curou. Será que esse homem não vem do céu? Meu irmão. Aí no verso 32 ele diz assim: desde que o mundo existe, nunca. Está terminando, irmão. Tá bom, meu irmão? Está terminando. Vou ler de novo. Tá bom, meu irmão? Diz assim, no 32 ele diz assim: desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém estivesse curado um cego de nascença. Isso há 2000 anos atrás, entendeu? Passou-se 4000 anos
E nunca tinha existido esse poder. E naquele dia ali, esse poder foi visto por muita gente naquele momento específico. Você está entendendo? Deus é poderoso, meu irmão. Ele aqui tanto curou o físico dele, como a cegueira espiritual. E mostra, achei importante isso aqui. E aí no verso 34 ele diz assim: eles disseram, você nasceu cheio, ó, aqui é os escribas, você está dizendo assim, no verso 34, vocês disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que nos quer ensinar, está vendo? Questionando, ele dizendo assim, você é um pecador miserável, e quer nos ensinar. Aqui vem o orgulho, né, meu irmão? Entendeu? Aqueles escribas e fariseus, saduceus da época, eles tinham assim, convicções de que ele estava fazendo tudo certo e agora ele está salvo. E assim somos nós hoje, né, meu irmão? Você está dizendo, se a gente não se policiar, aí eu vou para a igreja no sábado, no domingo, na quarta-feira. Eu acho que eu estou pagando dízimo e ofertas. Eu acho que eu estou salvo, não preciso de mais nada. E aí vem o ministério evangelista, meu irmão. Meu irmão, eu tenho que pregar. Está faltando mais coisa, não é só o dízimo e oferta, meu irmão. Eu tenho que sair da minha zona de conforto e pregar, entendeu? Orar com as pessoas, falar do evangelho, falar que Jesus salva, falar que Jesus ama. Entendeu, meu irmão? E aí, para finalizar, entendeu? Jesus fez uma pergunta. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurar. E quando encontrou, perguntou: você crê? Está no verso 35, gente. Ele disse como assim: você crê no Filho do Homem? Aí o restante está para cá. Nos 36 diz: ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia neles? Irmão, essa palavra crer é muito importante. Às vezes eu digo que creio, mas aí quando vem uma dificuldade, está entendendo? Irmão, agora é o seguinte, foi até explorado hoje, né? É na lição, né? Você está entendendo? E Paulo disse que ele queria fazer parte do sofrimento de Cristo, né? Será que eu quero fazer parte do sofrimento de Cristo, assim como Paulo, né? Quando entendeu a mensagem? Muitas das vezes eu só quero o evangelho quando está na bonança, né? E quando está na dificuldade, né? Aí que eu quero saber quem é o cristão, entendeu? Creio neles. No verso 37 diz assim: Jesus disse, você já ouviu? É ele que está falando. Você já ouviu? É ele que está falando, Jesus. Aí ele responde: eu creio, Senhor, disse o homem. E se ajoelhou diante dele. E então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos. Aí a gente até passou nessa passagem, né? Lá de João 9. Os cegos vejam. Aquelas pessoas que são humildes, né? Queiram pregar a mensagem de Deus, falar do amor de Jesus. Você está vendo? Ele diz: desse jeito vocês vão ver. Você vai ver porque você creu, você teve fé. Por isso Jesus, nas suas andanças, agora eu falo que nem uma tia, né? Eu falo que nem uma tia, né? Nas suas andanças, né? No seu ministério terrestre que ele veio este mundo, você está vendo? Quando a pessoa ele cria mesmo e tinha fé, era curado. Por isso Jesus fez a pergunta: você crê? Você é curado. A grande importância hoje, meu irmão e minha irmã, é essa questão de crer e ter fé. Eu até vou pregar, eu estou estudando um pouco, né? Quando eu prego, eu falar sobre a fé, né? Você está entendendo? Nossa fé é tão pouquinha, né?
Eu digo porque a minha é pouquinha, né? Com certeza dos irmãos também não é muito homem, assim, você está entendendo? Entendeu? A nossa fé é tão pouquinho, porque às vezes a gente diz assim, eu vou fazer isso, aí no final a gente dá aquela amolecida, entendeu? Então eu vou estudar sobre isso, a questão da fé, né? E aí, irmão, está terminando, viu? Tá bom, né? Mas está terminando. E no verso 39, Jesus diz assim: Jesus então afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fique cego os que veem. Olha aí, ele trocou aqui. Aqueles que não vejam agora começavam a ver, e aqueles que achavam que via agora estava cego. Está entendendo? Que era justamente, ele estava falando dos escribas. E aí, mais para frente a gente vai ver, ó. Será que isto quer dizer que nós também somos cegos? Ele estava fazendo a pergunta para Jesus, dizendo assim: será que ele está pensando que nós também somos cegos? E aí Jesus mesmo com certeza responde: com certeza você é cego, porque o poder de Deus se mostrou sobre aquele cego, e vocês não creem, ficaram questionando se nunca tinham visto um milagre tão grande que Deus tinha feito, desde que Deus fundou o mundo até aquele dia. Nunca tinha acontecido isso, estava acontecendo naquele momento, e vocês não creem, então ficaram questionando, fazendo pergunta. O próprio Jesus disse, entendeu? Então, meu irmão, que eu e você, nós não devemos questionar as coisas celestiais, nós devemos aqui acreditar. Meu irmão, eu já estou quase com um mês parado. Eu não sei se os irmãos estão sabendo, eu estou trabalhando comigo esses dias. Está entendendo? Eu estou quase com um mês parado, mas todo dia eu corro. Está entendendo? Todo dia eu corro. Entendeu? E de vez em quando aparece um bico, até me espanto. Ontem eu estava lá em casa, e aí a irmã Neta disse: irmão, Vitor, dá para você fazer um frete para mim? Eu tá. Está entendendo? Vou já. Graças a Deus, irmão. Mas desde quando eu estou parado esse mês, que eu vim pedindo para Deus, né? Senhor, não deixa o teu cego, está dizendo, não deixa que o teu cego falte, né, o alimento. Eu sei que você vai suprir aquele que está aí, né? Você também tem que pagar minhas continhas, né? Entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso comigo, porque Ele está fazendo até aqui, né? Amém, meu irmão? Então, meu irmão, é a confiança que você tem no Criador, e aí Deus vai fazer o resto. Não importa como Ele vai fazer, importa que nós devemos crer e confiar naquilo que Deus pode fazer por mim e por você. Irmão, esse é o sermão de hoje, e agora neste momento nós vamos ouvir um lindo louvor com a irmã Neta. A minha salvação de me
Santo, santo, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi anunciada, que foi advertida, que a cada dia a gente possa se afirmar nas tuas verdades e viver a vida santificada em nome de Jesus. Nos abençoe, nos proteja, nos leve, Senhor, em segurança. E à tarde, Senhor, esteja lá na Santa Bárbara, Senhor, prestigiando junto com o Ministério do Jovem em nome de Jesus. Nos abençoe, nos dá um restante de tarde, em nome de Jesus. E a igreja diz amém.